Meus irmãos, então, dadas essas introduções, nós vamos para essa palavra bíblica que está escrito no livro do Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8. Eu li só o versículo 10, né? Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Toda a palavra que Jesus fala, ela tem algum simbolismo, tem algum contexto histórico, né? Porque esses Jogos Olímpicos, isso é, né, dos dias atuais. Então eles tinham aquelas recompensas para aquelas pessoas que chegassem pelo menos nos 3 primeiros lugares, como de fato até hoje é, né? Nos Jogos Olímpicos nós temos prata, ouro e o bronze. Então Jesus não disse uma coisa sem um conhecimento de causa. Aquelas pessoas sabiam que eles estavam em um processo a qual eles deveriam permanecer fiéis, se fosse possível até a morte. E doravante a morte não é um encerramento de um... Na verdade, o próprio Jesus disse: não temais aqueles que matam apenas o corpo, temais aquele que além de matar o corpo, e o que mais? Pode lançar a nossa alma no inferno. E foi Jesus que falou isso mesmo. Jesus falou muito mais do inferno do que os profetas. Então, há uma recompensa para aqueles que permaneceram fiéis até a morte. Glória a Deus. Então a morte, nós sabemos que... Quais são os tipos de morte? Ainda tem isso, os tipos de morte. Pelo menos 3 eu quero frisar. A morte física é uma das mais temidas por todos nós. É ou não é verdade? A morte física é a separação, porque nós somos um ser, não vou falar difícil não, vou falar mais, um ser que é formado por essa tríade, né? Que na verdade é a parte material com a parte imaterial. Copiado? A parte material, corpo, e a parte imaterial é essa junção de alma e espírito. No momento em que ocorre a morte física, ocorre a separação do corpo com a parte material, com a parte imaterial. A parte material vai para o pó, de onde foi formado. E diz Salomão que o espírito volta para Deus que o deu, segundo o controle de Deus, porque a morte, há um sono consciente após a morte. Tem umas pessoas que não acreditam nisso, né? Testemunho de Jeová, aquele pessoal do sabatismo, porque eles se baseiam no livro de filosofia bíblica, que é o livro de Eclesiastes. Mas na verdade há consciência após a morte. O segundo tipo de morte é a morte espiritual. Que é a morte espiritual? Eu estou vivo aqui, eu estou aqui, vou falar igual, eu estou aqui nas curtição, nas prostituição, nas baladas. Fisicamente eu estou vivo, mas espiritualmente morto. É quando o espírito humano ele se encontra subjugado pelos pecados, e ele está morto. Somente a graça de Deus que nos vivifica, conforme Paulo aos Efésios, ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. E Paulo diz a Timóteo que as viúvas mais novas, que elas de repente elas se descomprometeram com Cristo, e elas se inflamaram numa sensualidade e começaram exatamente a Bíblia vai dizer que elas começaram uma vida de pecados. E aí Paulo vai dizer que elas estão
vivas fisicamente, mas espiritualmente estão mortas. Tem um pastor de uma igreja chamada Sardes, que ele só tinha nome que estava vivo, mas espiritualmente ele estava morto. Glória a Deus. Mas eu ainda tenho que falar da terceiro tipo de morte, Luciano. Qual é? Está no próprio versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Eu te pergunto, a primeira tem jeito, Islã? Tem? Tem. Só quando Deus quer. Quer ver um exemplo, Leia? Lázaro. A filha de Jairo, 12 anos. O filho da viúva de Naim. E assim vai no Velho Testamento. Mas eles morreram de novo. Amém? O pessoal da retaguarda aí. Glória a Deus. O segundo tipo tem jeito? A segunda morte tem jeito? O cara está todo no pecado, na idolatria, na imoralidade, na prostituição. Será que tem jeito para essa pessoa? Tem ou não tem? Enquanto a vida é a esperança, qual é o jeito para essas pessoas? Só tem um que pode salvar, curar, libertar, regenerar, transformar, perdoar, e o nome dele é Jesus. Ele perdoa, ele sara, ele cura, ele é o Salvador, ele é o Senhor. Ele, segundo a palavra, quando Jesus se manifesta na ilha de Pátimos para João no capítulo 1 e no versículo 17, quando ele tem a visão do Cristo glorificado, que está descrito nos versículos 12 até o 16, quando João vê, ele cai aos pés como morto. Ele não aguentou o tamanho, o peso da glória, e aquele personagem que é o próprio Filho de Deus, pôs sobre ele a sua mão, dizendo para João as seguintes palavras: não temas, João, eu sou o primeiro e o último. E o que mais? O 18 do capítulo 1 do Apocalipse. E o que vive, eu fui morto, mas eis aqui que eu estou vivo para todo o sempre. Amém. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Glória a Deus. Está tudo na mão de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, a igreja de Esmirna é o nome de uma. Eu conheço uma pessoa com esse nome, né, Léo? Mas é um nome bonito. Qual o significado dele? O significado de Esmirna é um significado que significa mirra ou erva amarga. Você sabe para que se via a mirra, né? Era uma forma também de perfume, e também servia também para a questão que foi colocado mirra no corpo morto de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então era imprensado, era ali para, quanto mais imprensava, como fosse a tribulação, né? Quanto mais apertava, mais inalava um cheiro agradável. Assim é a descrição desta igreja. A igreja de Esmirna é a mensagem de Cristo para a igreja perseguida e ao mesmo tempo ela é fiel. Perseguida e fiel, irmão Marildo. Glória a Deus. Olha, de todas essas igrejas da Ásia Menor, na semana passada eu vi que a igreja de Éfeso, Jesus tinha uma queixa com aquela igreja, que nós até citamos aqui, a volta ao primeiro amor. Mas qual é a queixa da igreja de Esmirna? Não tem nenhuma. Aqui nós notamos uma igreja fiel,
ao Senhor, mas não era uma fidelidade do, como é, aquela fidelidade que a pessoa vai da troca de favores, né? Uma troca de favores. Eu sou fiel a Jesus porque Ele me ajudou isso, fiz aquilo. Não. Essa fidelidade aqui, ela é em meio a circunstâncias difíceis. Veremos então. Como então esse Cristo se apresenta para essa igreja, irmã Leia? Como é que Ele se apresenta para Esmirna? Ele se apresenta para uma igreja que está padecendo injustamente, está sofrendo tribulação, está sendo perseguida, está sendo acusada, está sofrendo prisão e até enfrentando a própria morte. Por isso que a palavra de Jesus é: seja fiel até a morte, que eu vou te dar a coroa da vida. Glória a Deus, a coroa da vida. Bem, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 1, melhor dizendo, versículo 8. O anjo da igreja que está em Esmirna. Quem era o anjo da igreja em Esmirna? É um personagem conhecido da história. Você sabe quem é o anjo da igreja de Esmirna? Ele morreu queimado numa fogueira. Policarpo. Policarpo morreu no ano 155. Ele foi discípulo do último apóstolo, que até então todos os outros apóstolos já tinham sofrido. O primeiro a passar pelo martírio. Quem foi o primeiro apóstolo a passar pelo martírio? Tiago. Uma vez eu preguei sobre isso, que o Tiago ele disse: Jesus, eu quero ficar à direita. Você quer mesmo? Quero. Está disposto a sofrer? Estou dentro e não abro. Pois me aguarde. Quando começou a perseguição, a primeira cabeça a ir para a goiva foi o Tiaguinho. Pediu para ser o primeiro, foi o primeiro. Irmão, tem oração que você tem que ter cuidado, né? Glória a Deus. Você está disposto a sacrificar-se a si mesmo pelo amor? Todos nós temos uma causa que nós precisamos ter convicções, porque independente da situação que ocorra, seja num país totalitário, por exemplo, quem quer ser crente num lugar chamado, pode falar? Não é o nome do país lá? Afeganistão, Coreia do Norte. Quem for ser crente lá, pedir para morrer. Porque, né? Mas interessante que as igrejas, as pessoas pensam que o governo mata a igreja. Ele acocha, ele oprime a igreja, ele esmaga, gente morre, mas não mata a igreja de Jesus. Glória a Deus. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra esta obra. Tem uns aí que estão assim meio raquíticos. Tem uns que estão assim namorando com o mundo, né? Fizeram assim uma paquera com o mundanismo, com o secularismo, com os ismos deste mundo, e estão enveredados a caminhos que não é os caminhos de Cristo, né? Há uma igreja divorciada do seu noivo, que é Cristo. Mas entenda, este anjo, o mensageiro da igreja, ele sofreu o martírio, né? Foi queimado vivo. E a história diz que, é interessante, viu? Quem já leu aquele livro chamado, Luciano, Torturado por Amor a Cristo? Meu amigo, se for ler esse livro, você vai ver que o homem lá enfrentou os desafios dos países da antiga, aquele bloco das cortinas de ferro. Mas era aquela oposição, nega ou então tortura. E a tortura não é algo assim para matar logo, não. É algo lento, é um sofrimento bem lento para a pessoa ir sofrendo no corpo até ele rejeitar Cristo.
Policarpo, pelo contrário, ele diz: com 80 e tantos anos, quase 90, Cristo foi fiel a mim, e eu, na última hora da minha vida, vou ser desleal ao meu Senhor. Mandou foi acender mais a fogueira para que ele pudesse se encontrar com Jesus. E ainda deu um recado: esse fogo aqui ele é perecível, mas o fogo do inferno, o fogo da segunda morte, eita, agora pegou, a segunda morte, para aqueles crentes desviados, aqueles ímpios que não querem nada com Deus, este fogo, o verme não morre, e o bicho não morre, e o fogo não se apaga, é dia e noite, é uma tribulação contínua, é a morte eterna. Glória a Deus. Meus amados, perceba, este anjo, Jesus faz uma identificação para a igreja. Ele diz assim: eis ao anjo da igreja, isto diz, sabe quem? O primeiro e o último. Muitas pessoas estão com várias perguntas sobre a origem de tudo, de onde tudo surgiu. Tem várias teorias. Tem uma teoria aí que é altamente, que tem que ter muita fé, Luciano. É a teoria da autoexplosão, que tudo se formou sem a mentalidade de um mentor, de um cabeça, de uma inteligência. É algo que acidentalmente aconteceu. Você tem que ter muita fé para acreditar nisso. Mas nós acreditamos no Deus que é o autor, que é a origem, que deu e criou. Ele disse: haja luz. Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas ele não somente ele é o autor, ele é o sustentador. Ele simplesmente não deu corda e disparou e vão se virar, não. Ele está sob a vista dele, ele está supervisionando, glória a Deus. Ele está direto observando, glória a Deus. Ele cuida, irmã Léa, até da comida de um pássaro que ninguém quer criar no viveiro, pardal. Ele veste as ervas, ele cuida dos mínimos detalhes. Nós estamos preocupados com coisas nessa terra, mas eu quero dizer que o Deus que você serve, ele é o autor, ele é o sustentador, e mais, ele é o último. Ele é o primeiro, ele é o alfa, ele é o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Antes dele nunca houve, depois dele nunca haverá. Ele é um reino sempre eterno, nunca teve começo, nunca terá fim. Glória a Deus. Então, só para aqueles irmãos que estavam sofrendo peia lá, perseguição, acusação, prisão. E olha que a prisão desse pessoal era desumana, mas pessoal ruim, pessoal era ruim. Ele deixava os presos morrer à míngua, só morrer de fome. Uma desumanidade terrível. Mas veja bem, o versículo 8, ele coloca uma segunda apresentação de Jesus. Isto diz o que foi morto e reviveu. Glória a Deus. E o Miqueias, quando você vai estudar a história de Esmirna, você sabe que houve uma época antes de Cristo que essa cidade foi como que considerada como morta, foi destruída. Mas outros reis alavancaram a cidade das cinzas, e a cidade de repente ressurgiu. E essa cidade se tornou uma cidade altamente desenvolvida economicamente, é uma cidade rica, uma cidade portuária, era uma cidade altamente desenvolvida economicamente. Então, com tudo isso, essas pessoas, eles tinham um entendimento do que é ressurgir das cinzas. Glória a Deus. E esse Cristo que se apresenta para essa igreja é o Cristo que tem nas mãos as chaves da morte e do inferno. É o Cristo que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Glória a Deus. Por mais que a situação seja devastadora, por mais que até que
a morte pareça ser o fim de tudo, mas este Deus, Ele vai além da morte. E pelo contrário, ele diz, ele exatamente venceu a morte, porque a morte só tinha poder sobre o ser humano porque ele estava debaixo do pecado, viu? E Jesus tinha pecado? A impecabilidade de Cristo não conseguiu, a morte não conseguiu reter. Então Cristo ressuscita dos mortos, e Ele está com a autoridade nos céus e na terra. Ele pode abrir as sepulturas, Ele pode ressuscitar os mortos no corpo glorificado. Ele tem um corpo glorificado agora. Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele ressuscitou para nunca mais morrer. Ele diz: eu sou o ontem, hoje e será eternamente. Para uma igreja que estava sofrendo, isso se viu como um alívio, como um lenitivo para aquelas pessoas sofridas, apreendidos. O que será a família? A história vai dizer, o próprio relato bíblico, que as pessoas alguns foram pobres, mas tinha pessoa que tinha condição. Mas quando o Estado quer mandar na vida privada das pessoas, ele toma posse dos bens. Ele inventa alguma coisa e toma posse. Eles foram espoliados seus bens. Dai minha herança. Essa herança que não é do seu pai, não. A herança é do Estado. Vem comigo. Ou então cria leis para obstruir, para dificultar. E aí o relato bíblico vai dizer isso em Hebreus. Se o irmão procurar o capítulo 10, o versículo 34, que muitos sofreram, os seus patrimônios foram levados. Então não é que eles eram preguiçosos. Aqui nós não estamos dando vazão à pobreza, que você tem pessoas que querem ficar na mediocridade sempre. Não, eram pessoas trabalhadoras, mas pelo fato da fé deles, deles serem cristãos, eles iam procurar um emprego. Não, você é daquela igreja, cai fora, você não está apto não. Porque também vos compadeceste das minhas prisões, e com alegria recebeste o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tem de nós no céu uma possessão melhor e permanente. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos além de se apresentar como o Cristo que foi o primeiro e o último, Ele é o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Louvado seja Deus. Jesus sabe da situação que aquela igreja estava, uma igreja perseguida, mas que estava se mantendo fiel. E situações como essa pode trazer provações para cada um de nós. Eu vou citar algumas delas. Exemplo disso, a igreja de Esmirna, Jesus falou no capítulo 2, versículo 9. Ele diz assim: eu sei as tuas obras. Aí ele cita tribulações e pobreza. Aí entre parênteses ele diz: mas tu és rico. Olha o contraste da situação. Em morte, Deus estava prometendo a coroa da vida. Na situação de morte, de aperto, na situação de pobreza financeira, Deus estava dizendo que eles eram ricos espiritualmente. Glória a Deus. É porque este mundo passa. As pessoas... Eu li essa semana o Salmo 62, não lembro qual foi o versículo. Se as tuas riquezas aumentarem, não ponha nelas o seu coração. Pode ver isso aí, Salmo 62. Então, Jesus estava trazendo uma palavra para aquelas pessoas da igreja que estavam padecendo, mas eles permaneciam em meio a circunstâncias como a pobreza, em meio a situação terrível. Não, a pessoa a gente está assim. Paulo disse: se você tiver o que comer, o que vestir, você está satisfeito. Mas nem sempre a gente está satisfeito, né? A gente sempre quer alguma coisa a mais. É ou não é verdade? E a pessoa de repente perde tudo, não consegue um emprego, pobreza, e aí sofre, padece. E a Bíblia diz que eu nunca vi um justo desamparado, mendigando pão, porque Deus é o que cuida, é o que sustenta. Louvado seja Deus. Então nessa noite o Senhor falou para
Fala para a situação de hoje, quando as pessoas estão enfrentando reveses, problemas da vida, situações difíceis. Esse é no calor das emoções que a pessoa é tentado, é provado para se manter fiel ou não. Glória a Deus. É no calor da emoção que de repente surge um negócio sujo, algo para ganhar dinheiro fácil. Mas você não pode esquecer que você é um crente lavado no sangue de Jesus, e você tem um compromisso com Jesus e de fidelidade a Ele. Você não vai se vender o seu Senhor por um prato de lentilhas, ou como é que diz? Como é que Judas fez? Vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Não faça isso, pelo amor de Deus, porque a riqueza espiritual é mais elevada, ela permanece. É claro que nós precisamos da riqueza terrena, nós precisamos do pão de cada dia, nós não estamos excusando isso, mas nós estamos falando aqui de uma igreja sofredora, mas que permanecia fiel em meio às tribulações da vida, em meio às circunstâncias financeiras difíceis. Glória a Deus. Manter-se fiel não é fácil, mas com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós vamos vencer cada batalha diária. Mas vamos a uma segunda questão que eles foram provados. Lá no versículo 9, a parte final. Vamos lá. Louvado seja Deus. Ainda bem que tem uma água aqui. Eu pensei que não tinha água hoje. Versículo 9 diz o quê? E a blasfêmia dos que se dizem ser judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Aqui, irmãos, havia uma sinagoga de judeus, praticantes de judaísmo. Mas você sabe que o judaísmo se tornou uma pedra, toda sinagoga que Paulo ia, Paulo era perseguido, sofria perseguição religiosa. Eu acho interessante essa questão da perseguição. Aqui eles usaram uma arma chamada, sabe o que? Acusação. Por isso, irmão, se você vê um irmão com aquele ministério lá do adversário de acusar o outro, temos que ter cuidado. Ore por essa pessoa, porque essa pessoa é de Deus, mas de repente ela está emprestando a boca dela, sabe para quem? Para ele mesmo. É sério. Eles começaram a entregar os crentes, dizer que eles são contra César, porque eles puxaram sardinha para o lado dos romanos, né? E quiseram incriminar os crentes de Esmirna. E de fato eles ouviram as acusações. Coisa terrível é você ser acusado de algo que você não cometeu, mas isso faz parte da perseguição, irmão. Nós vivemos um momento em que um grupo chamado minoria, né? Morreu um fulano de tal, essa é a perseguição à minoria. Vocês já viram algum jornal, alguma reunião dos governantes mundiais falar da cristofobia? Já viram? Será que existe ainda hoje a cristofobia? Será que pessoas não estão morrendo por causa da sua fé? Mas é cortina de fumaça, só lança o que interessa. A notícia é seletiva, isso não dá ibope, isso não traz, o que traz animais que estão em extinção, mas seres humanos que estão morrendo por causa da sua fé, isso não interessa. E essa questão da perseguição, isso não é só do tempo de Policarpo não, viu? Em toda a história. E hoje continua, infelizmente. Isso faz parte. Estou falando de uma igreja, pastor, mas nós estamos no país, ainda é uma democracia, nós temos culto livre, segundo o artigo 5 da Constituição Federal, nós podemos falar o que nós queremos, ainda, estamos aqui ao vivo no YouTube, glória a Deus, Jesus, bom, temos liberdade religiosa, podemos ir numa praça pregar,
Glória a Deus. Vamos aproveitar o tempo. Vamos aproveitar esse tempo, Islã. Vamos aproveitar esse tempo, evangelista. Evangelista é o nome dele. Encarnou aí, no nome e na prática. Evangelizar. Muito bem. Vocês estão entendendo que a perseguição muitas das vezes ela ocorre sutilmente, certo? Então, desprezo, né? As pessoas desprezam as pessoas por causa da sua fé. Mas não se entristeça não, fique fiel com Jesus. Ainda que uma multidão seja contra você, mas se você está com Jesus, fique só com Jesus, não corra com a multidão não. A multidão está enrolada, está enganada, está indo por caminhos largos. Caminhos largos são caminhos de perdição. Fique no caminho estreito. Caminho estreito é fidelidade. Caminho estreito é encontro com Deus. Caminho estreito é sofrer até injustiça por amor a Cristo. Mas Deus está vendo tudo, irmãos. Deus é aquele que coloca realmente as coisas no devido lugar, no pingo nos is. Um dia, glória a Deus, embora a justiça terrena muitas das vezes também falhe, mas a justiça de Deus não vai falhar. E a Bíblia diz: seja fiel até a morte. Então os membros da sinagoga foram instrumentos de Satanás. Eles não eram membros da sinagoga de Deus, eram membros da sinagoga de Satanás, porque utilizavam da sua boca para proferir palavras de acusação contra os irmãos, contra a igreja perseguida. E Deus estava trazendo: olha, esses aí não são nada de Deus não, porque o verdadeiro judeu não é aquele que é exterior, é o interior, é a circuncisão que é feita no coração. Glória a Deus. Manter-se fiel, mesmo em meio às circunstâncias, na questão da pobreza, em meio a acusações, e saindo da acusação, logo em seguida vem o quê? Seu Luciano, mandato de prisão. Assim, chama esse irmão aí que está pregando esse negócio aí, esses deuses estranhos, bota na prisão. E o texto vai ser bem claro. Diz assim, ó, versículo 10: não temas as coisas que ainda hão de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Versículo 10, capítulo 2 de Apocalipse. E o que mais? Para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de... Esses 10 dias aqui, 10 dias é um tempo completo, breve, determinado. Ou seja, a luta não é para todo sempre. Essa luta tem um tempo determinado, é breve, mas no tempo de Deus ia cessar. Glória a Deus. Exatamente. Mas enquanto eles estavam ainda nessa terra, nessa cidade, uma cidade antagônica ao cristianismo, antagônica à pessoa de Jesus, e que assim como perseguiram a Jesus, estavam perseguindo a igreja. E não fica diferente conosco. Então eles foram instruídos, eles foram todos os passos que Jesus passou. Jesus, falaram mal dele, dizendo que ele era usado pelo Belzebu, não é assim? Que mais? Falaram que ele era comilão, bebarrão. Disseram tanta bobagem. Até hoje as pessoas falam bobagem de Jesus, falam mentiras sobre Jesus. Fizeram acusações tremendas, que ele estava sendo contra o governo de Roma, que ele estava querendo fazer uma revolução política. Tudo mentira, tudo engano, tudo enrolação. Jesus não veio montar nenhum reino terreno. O reino dele é no coração do homem, é um reino espiritual. Glória a Deus. E Jesus sofreu isso. Paulo também foi preso, Pedro foi preso, Tiago foi preso, depois foi morto. E a situação dessa igreja também passou pela prisão, e de forma injusta. Irmãos, aí você vai ver que a justiça dos homens, Luciano, não é justa. Às vezes acerta, mas muitas das vezes é injusta. É injusta. Sim. Houve perseguições do período do Império Romano, só que o Império Romano caiu. Acho que foi 476, né? Depois vieram os outros, a questão do pessoal lá, os árabes. Mas historicamente falando, ele associa, mas a história continua, a perseguição continua.
De forma geral, glória a Deus, nós temos uma perseguição contínua na igreja, mas como eu falei, ela é breve, ela é limitada. Então, por fim, a desumanidade que esses crentes sofriam em Esmirna era tão forte, que da prisão eles chegavam até uma situação mais adversa, que era o estado de morte. Por isso que Jesus disse: seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Novamente, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Se você for fiel com Jesus até o final, você vai receber de Deus a coroa da vida. Glória a Deus. Mantenhamos fiéis àquele que nos chamou. Se Ele é fiel para cumprir as promessas, Deus cumpre as suas promessas. Ele é ou não é fiel? Que não é fiel, muitas vezes, muitas não, quase todas as vezes, são aqueles que querem o nosso voto de 4 em 4 anos, que promete muita coisa, mas é só promessa de campanha. Ainda querem mais um mandato para tentar cumprir. Mas o Senhor é fiel à promessa. E sabe qual é a promessa que Ele disse? Irmão Amarido, quem tem ouvidos, Stefano, quem tem ouvidos, o que o Espírito diz às igrejas. E qual é a promessa que o fiel e verdadeiro disse para a igreja que estava padecendo perseguição, afronta, tribulação, angústia, decepção e até a morte? Não sofrerá o dano da segunda morte. Glória a Deus. Não sofrerá. Vocês já sofreram dano demais, mas quando a chave virar, esse mundo passa com as suas concupiscências, mas quando tudo isso passar, aí sim você vai estar salvo, vida eterna, não pelos seus méritos pessoais, mas pela obra de Cristo, porque Ele foi fiel até a morte. Ele foi fiel até a morte de cruz. Ele foi até as partes mais baixas da terra. Ele desceu, Ele foi assunto aos céus. O Salmo 24, Ele foi elevado às alturas. Quem é este que vem? Glória a Deus. Este é o Rei da glória, e Ele vem reinar. Ele vem dar a promessa de que aqueles que permaneceram fiéis a Ele não sofrerá o dano da segunda morte. Glória a Deus. Amém? Se nós olharmos com a nossa visão só humana, diante de acusações, diante de perseguições, diante de alguns infortúnios da vida, nós não vamos ser felizes, não, vamos murmurar. Mas que no meio de tantas coisas ruins que possam acontecer, mas se nossos olhos estiverem em Jesus Cristo, se o nosso coração está em paz com Ele, nós vamos desfrutar de uma riqueza maior, de um poder absoluto que transcende a todos esses problemas que nós estamos enfrentando. Ele não nos promete, Deus não promete te livrar da hora da tribulação. Pelo contrário, Ele vai te dizer assim: eu estarei contigo, não temas, eu estarei contigo. Amém? Cadê a irmã Léa? Hein? Eu pedi para ela cantar um hino aqui. Irmãos, vamos concluir nesta noite, pedir a Deus que Ele venha nos ajudar, que Ele venha nos fortalecer. Se em alguma área da sua vida, pastor, eu estou fiel, mas tem alguma parte que eu não estou muito fiel, não. Está na hora de você fazer uma autoanálise. Senhor, me ajude a ser um crente mais fervoroso, a ser um crente mais fiel, a ser um servo de Deus que não fique aprontando, brigando com A, B, C ou D, mas que eu possa ser um pacificador. Glória a Deus. Eu preciso permanecer fiel, porque a promessa ela é condicionada. Entenda? A promessa ela é o quê? Condicionada. Ser fiel, o que, Léa? E dar-te-ei. Venha cantar o hino 126. É ele mesmo. Vamos chamar os nossos amados irmãos.